Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves e nosso destaque agora é condição climática, previsão do tempo, para a região sul do Brasil. E hoje nós vamos conversar com a Metsul. A gente vem acompanhando principalmente nos últimos dias. Os estados têm divulgado cada vez mais, as preocupações com a produção agrícola, estado de emergência, situação bastante complicada nos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas a Metsul divulgou na semana passada que tem uma previsão, uma nova rodada de chuva que deve chegar aí na segunda quinzena de janeiro, que deve trazer algum tipo de alívio aí para alguns produtores. A chuva ela não é para todo mundo, mas para a gente entender melhor, nós convidamos aqui para falar quem entende do assunto, para trazer a previsão. Nós estamos aqui então com a Estael Cias. A Estael, ela fala em nome da Metsul. Estael, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Muito boa tarde, Virgínia. É uma alegria estar aqui ao vivo, conversando com os produtores aí que estão nos assistindo. E temos, de certa forma, boas notícias, né? Um feliz ano novo aí para todo mundo, antes de mais nada. Mas olha só, Virgínia, nós temos uma passagem de uma frente fria que está acontecendo neste momento, está avançando pelo sul do Brasil, e infelizmente nas áreas produtoras do Rio Grande do Sul a chuva foi pouca, foi escassa, e muitas áreas até ficaram sem instabilidade. Nesta quarta-feira a chuva acontece na região metropolitana de Porto Alegre, em parte da Serra do Litoral. Essa é uma região que também precisa da chuva, até por uma questão de abastecimento de água, que já é um risco por aqui devido à baixa no nível dos rios. Mas falando mais para Santa Catarina e Paraná também, essa frente fria ela vai avançar e principalmente a partir do final da tarde de hoje, ainda ao longo da quinta-feira, pode levar chuva mais forte também para os estados vizinhos. Mas a gente tem que lembrar, Virgínia, que nessa época do ano, a chuva aqui no sul do Brasil ela tem uma característica que é irregularidade na sua distribuição, o que significa que alguns pontos podem ter 50, 70 milímetros, como já aconteceu hoje em pontos aqui da Grande Porto Alegre, e em outros não chove quase nada. Então, isso acaba levando aí para o campo um alento, alivia sim os efeitos da estiagem, mas a lavoura acaba ficando muito disparelha, porque partes da lavoura recebe esse volume de precipitação e outras partes não recebe quase nada, então acaba tendo um efeito aí dentro das fazendas, das lavouras, que não é o ideal, mas ajuda. O cenário é mais otimista para o estado do Paraná, olhando para o curto prazo, porque mesmo na sexta-feira ainda tem umidade e chuva por lá, embora em menor quantidade. Santa Catarina já diminuindo a chuva na sexta-feira e o Rio Grande do Sul no pior cenário aí dos 3 estados do sul do Brasil. Aqui já são mais de 140 municípios em situação de emergência, especialmente nas áreas produtoras, o que significa que está faltando água para o campo, mas está faltando água também para o abastecimento nas áreas urbanas. E esse cenário ele começou a estar nesse momento, nessa condição, porque neste ano, neste verão, a chuva ela faltou mais cedo em comparação a 2020 e 2021. Já em novembro, a chuva ficou muito irregular por aqui, e agora a gente já começa a sentir os efeitos, tanto é que no próprio plantio da soja esse efeito foi sentido, e toda a área plantada não foi usada ainda, porque faltou umidade para plantar. Então a gente percebe que começou mais cedo os problemas devido à falta de chuva, e por isso hoje a gente tem um cenário muito preocupante, já contando prejuízos, especialmente no milho, e também com uma preocupação para a soja. O que se vê de mais positivo é que a umidade da Amazônia, que é o que dá a qualidade da chuva em todo o território nacional, que agora e nas últimas semanas tem ficado muito voltado ali para a parte do centro-oeste, o sudeste, interior do nordeste, tivemos aquela chuva excessiva lá no sul da Bahia, Tocantins, outros estados também com prejuízo no norte e parte do nordeste. A umidade ela vai se espalhar mais na segunda metade do mês. E por isso traz uma expectativa da chuva voltar com uma certa regularidade para os 3 estados do sul do Brasil. Mas a gente volta a dizer, embora haja essa expectativa da chuva voltar um pouco mais presente na segunda metade, já a partir do dia 15 e 16 de janeiro, aqui para os 3 estados do sul do Brasil, ela continua com a sua característica de verão, que é essa irregularidade. A chuva ela vem para o sul, mas ela não vai ser parelha, não vai ser homogênea em todos os 3 estados, até uma expectativa de pouco mais de chuva de Santa Catarina e Paraná, e pegando metade norte do território gaúcho. Então, municípios da campanha, em parte da fronteira oeste, da zona sul, não terão tantos benefícios com essa instabilidade mais frequente na segunda metade do mês de janeiro, como se espera mais no setor norte do Rio Grande do Sul e também nos estados de Santa Catarina e Paraná. O cenário que a gente tem hoje
preocupa e tem várias situações de impacto aí na cidade e no campo, e não é essa chuva da segunda metade do mês que vai reverter. O que a gente tem é uma situação de melhora, um fôlego aí para as lavouras, porque essa umidade ela vai infiltrar, vai chegar às raízes, vai ajudar um pouco as lavouras, mas não dá para dizer que vai reverter, que os arroios, rios, mananciais vão ter uma elevação tão significativa. Então, é um cenário, sim, que eu diria otimista, que vai ajudar, mas não vai reverter. Isso só deve acontecer ao longo dos meses de inverno mesmo, infelizmente, aqui no sul do Brasil, Virgínia. E, Stael, quando a gente fala nessas condições de irregularidade para o Rio Grande do Sul, é um cenário que já é característico, como você já explicou para a gente, mas preocupa muito porque a gente vem numa sequência de anos com o clima prejudicando bastante a produção, né? No ano passado, a gente pôde observar isso muito forte, uma condição que não atingiu só o Rio Grande do Sul, no fim das contas foi todo o centro-sul do país bastante prejudicado, e esse ano, mais uma vez, a gente está com influência do fenômeno Laninha, né, Stael? Porque eu queria entender o seguinte, nós continuamos sobre influência disso, continua mexendo com o regime de chuvas, e até quando que a gente deve continuar observando essas condições características da Laninha? Muito bem observado, porque, claro, a gente está falando mais do sul, mas a parte do Mato Grosso do Sul está sentindo os efeitos também da escassez de chuva e parte até mesmo mais do oeste ali do estado de São Paulo também tem registrado pouca chuva, embora outros setores de São Paulo, Minas Gerais, nem se fala, tem chuva excessiva. Então, a gente vê esses contrastes aí. É o segundo ano consecutivo sob influência do fenômeno climático Laninha. Ele está, neste momento, atingindo ou em torno do seu ápice, ou seja, do seu momento de maior intensidade. A partir de agora, gradativamente, até o outono, esse Laninha vai perdendo força, mas vai influenciar o regime de precipitação de todo o verão. Isso significa que a gente vai continuar com esses contrastes, ou seja, chovendo bastante, de forma abundante, do centro para o norte do país, e muito menos aqui para os estados do sul. E olhando aí para fevereiro e março, especialmente o mês de março, a gente vê uma condição de estiagem até mais severa. O mês de fevereiro, algumas partes do norte do Paraná ainda podem ter um pouco de chuva mais frequente, secando mais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas março, quando a gente olha o cenário de março, que em geral já é uma fase quase de colheita aí, março secando bastante nos 3 estados do sul do Brasil. Então a gente vê que todo o verão ainda tem influência do fenômeno climático Laninha. O período de outono vai ser o período de transição, ou seja, a gente vai sair do Laninha para um quadro de neutralidade, e isso não acontece de uma hora para outra, é um processo gradual, gradativo, aos poucos. Então, os próximos 2, 3 meses, apesar de janeiro ter essa expectativa um pouco melhor, aí mais para o final do mês, os próximos 2, 3 meses ainda terão muito forte, muito marcante a influência do Laninha, e mantendo este cenário realmente dessa má distribuição da chuva e da falta dela mesmo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Stael, quando você fala pra gente dessa preocupação com o mês de março, a leitura que eu faço do lado de cá, você me corrige se eu estiver errada, por favor, e me afirma se é isso mesmo. No período de colheita, é até positivo que a gente não tenha chuva para o produtor conseguir avançar, mas a preocupação com o mês de março é justamente por conta desses 3, 4 meses que a gente já vem de volumes abaixo, é isso? Isso, dependendo do ciclo da soja, da época da semeadura, o começo de março ainda é importante em termos de chuva. Então, o começo de março ter chuva seria bom ainda no cenário que a gente tem hoje. Houve replantio, está tendo replantio com essa chuva que passou agora, ainda vai ter algum replantio aí de soja. Então, é importante a chuva no começo de março. E, claro, quando a gente fala em colheita, é uma situação que até é mais positiva, mais otimista, mas aí preocupa porque toda a cadeia, né, produtiva e do setor agrícola, a gente tem que pensar que não é só a soja, né, mas pensando na pecuária, em outros aspectos também do setor agrícola e da pecuária, a falta de chuva por mais um mês, e um mês ainda que pode registrar, especialmente no começo, ainda ondas de calor, que acentua a evaporação, que traz problema de abastecimento na cidade, que falta água também para o gado no campo, e que tem impacto também nas outras culturas, ainda que em menor porte. Então, preocupa ainda o mês de março ter esse cenário de chuva bem abaixo da média. Olhando os próximos 3 meses, me parece, a gente vai sempre atualizando aqui, mas me parece que o mês de março seria o que vai ter menos chuva, comparando aí janeiro e fevereiro, e esse trimestre aí que vem pela frente.
Estel, eu vou aproveitar o gancho que você trouxe das temperaturas, porque a gente tem percebido muito isso e recebido os relatos muito quente no Rio Grande do Sul, né? Nosso vizinho ali, Paraguai, literalmente pegando fogo nessas últimas semanas. Temperaturas, acho, principalmente ali na faixa oeste do estado, batendo a casa de 40 graus. Isso é uma característica que é da estação ou a gente está observando também alguma anomalia para a temperatura? Olha, ter esporadicamente 40 graus no verão por aqui realmente é normal, mas olha, a gente teve 46 graus em províncias do centro e norte da Argentina, 45 graus em partes do Paraguai, e com consequências aqui no Rio Grande do Sul, desde o Natal até o dia 13 de janeiro, nós tivemos uma sequência longa de dias com temperatura ao redor de 40 graus, isso considerando só as regiões que têm estação meteorológica para fazer medição. Então foi realmente um período longo aí de temperatura alta, de calor excessivo, de baixa umidade, porque ainda teve essa combinação, nós tivemos vários dias com índices ao redor de 10% em Uruguaiana, São Borja, São Gabriel, Santiago, mesmo Santa Rosa. Então foi uma combinação perigosa e que traz um estresse hídrico muito grande para as lavouras também, sem falar o desconforto para a população. Então foi algo um pouco acima do normal aí e principalmente mais prolongado do que o normal. E infelizmente, diante desse cenário de estiagem que se mantém aí, principalmente entre fevereiro e março, acredito que isso ainda possa voltar a ocorrer aqui na metade oeste do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Catarina e mesmo também no interior do Paraná, que também registrou 40 graus lá no mês de dezembro. E tudo isso favorece para quando essa chuva chegar com intensidade, né, Estael? Era isso, é o que eu queria te perguntar. Qual é o risco que esse calorão todo traz para a hora que a chuva finalmente chega? Exatamente, o calor ele é o combustível. Então, quando a chuva avança sobre esse ar quente, as nuvens se desenvolvem de uma forma explosiva e aí, por continuidade na atmosfera, a atmosfera está sempre buscando equilíbrio. Então, quando tem um pico de aquecimento para retomar uma temperatura mais civilizada, normal, é preciso que haja temporais. Então, a gente tem vento forte, tem granizo, e aí o agricultor acaba tendo outros prejuízos aí por conta das tempestades do temporal que trazem a chuva tão esperada. Então, um período que a gente tem esses momentos longos, sem chuva, com picos de aquecimento, quando a chuva vem, ela vem acompanhada de temporais e traz outras preocupações, outros transtornos aí para os estados do sul do Brasil. Estael, vamos falar mais um pouquinho então de como é que chega essa chuva na segunda quinzena do mês? Se os modelos acertarem, né, se confirmadas essas chuvas, a partir de quando que a gente pode ver essa condição, como é que ela deve chegar e frisar mais uma vez os pontos que devem ser aí os mais beneficiados por essa precipitação, pode ser? Claro. Pois é, o que a gente tem é a umidade da Amazônia, a gente tem que imaginar aquele corredor de umidade que hoje, dentro de uma condição natural dessa época do ano, ele está todo voltado ali para os estados do centro-oeste, especialmente sudeste e interior do nordeste do Brasil. Então, toda aquela faixa de nuvens, de chuva, de volumes altos de precipitação, está meio que estacionária naquela região. O que vai acontecer na segunda metade do mês de janeiro, segundo os modelos nos apontam neste momento, é que essa umidade ela vai se espalhar mais pelo Brasil, vai migrar em direção ao sul do Brasil, e aí vai contribuir para trazer mais chuva quando as frentes frias passarem por aqui. Geralmente no verão as frentes frias passam muito rápidas e por isso a chuva acaba sendo muito irregular, mais isolada. E acontecendo esse retorno da umidade mais em direção aos estados do sul do Brasil, há uma condição de uma chuva de maior qualidade, ou seja, atingindo um número maior de pontos, de cidades, sendo um pouco mais abrangente, mas ainda mantendo aquela característica de irregularidade, com algumas áreas de volumes altos de precipitação, e talvez até excessos localizados, em razão mesmo dos temporais, e outras áreas com volumes menores. Mas o interessante não é só isso, são vários dias em que a chuva poderá acontecer. Então, isso acaba beneficiando mais as lavouras. O que os modelos indicam neste momento, áreas do Paraná sendo beneficiadas, Santa Catarina e metade norte do Rio Grande do Sul. Então, imaginando desde Santa Maria até a divisa lá com Santa Catarina, Erechim, Santa Rosa, Frederico Westphalen, região que tem, aliás, muitos municípios em situação de emergência por falta de chuva. Então, falar que essa chuva pode vir na segunda metade do mês realmente é um alento para essas regiões, aí não só
para o agricultor, mas também para as cidades que estão sofrendo com falta de água para o consumo. Então, a situação é bem preocupante, do norte para o noroeste do Rio Grande do Sul, situação bem preocupante já neste momento, que em outros anos, muitas vezes, a gente vê acontecendo lá entre fevereiro e março, já acontece no mês de janeiro de 2022. Estael, e só para reforçar mais uma vez, essa chuva, ela alivia essas condições nessas áreas, mas elas não resolvem 100% do problema, né? Porque a gente sempre traz aqui isso para o produtor para ajudar ele na tomada de decisão, no que ele vai fazer, se vai vender, se faz aplicação, enfim. Nesse momento essa chuva alivia, mas não é aquela chuva para todo mundo. O produtor continua aí com os pés no chão, de olho nas condições climáticas, né? Exatamente, importante ressaltar isso, porque a gente tem que imaginar que são praticamente 2 anos sob influência de Laninha. A chuva aconteceu nos meses de inverno, mas ela não trouxe 100% de recuperação das áreas que já tinham sofrido estiagem no começo de 2021. Então, não houve uma recuperação total e estamos vivendo uma nova estiagem diante deste cenário. Então, para que haja uma recuperação, realmente a gente equilibrar essa conta, seria necessário alguns meses de chuva mais abundante, mais generalizada. E isso acontece, só que só nos meses de inverno. Então, demora ainda para ver essa recuperação de fato, essa reversão deste quadro. A gente vai ter um alívio, vai ter sim uma melhora nas lavouras de soja, o milho infelizmente não tem muito mais o que reverter, mas de fato não vai resolver, não vai trazer uma reversão deste quadro, que acredito que só vai acontecer ao longo do inverno de 2022, que não terá mais a influência do Laninha, e aí deve transcorrer dentro das suas condições mais normais, que é justamente frentes frias mais lentas passando aqui pelo sul do Brasil e trazendo a chuva tão esperada que pode, de fato, trazer uma reversão desse quadro. Então, imaginar que a gente não vai falar mais em estiagem só depois do inverno. Até lá, em alguma área do sul do Brasil, infelizmente, a gente ainda vai tocar nesse assunto, vai falar de chuva, vai ficar nessa expectativa. Estael, a gente tem algumas perguntas aqui e tem um ouvinte nosso que ele está perguntando sobre o Pantanal. Vou te passar a bola, você vê aí se a gente consegue ajudá-lo. Ele quer saber se recuperou aquela condição de muita seca que acaba influenciando, às vezes, os focos de incêndio e se está chovendo por lá. Olhando ali para aquela região, algumas partes teve chuva, mas ainda não recuperou totalmente. Precisa de mais água, precisa de mais chuva, sim, e não houve uma reversão. Esse ano a situação não foi tão preocupante, porque começou a chover mais cedo, em comparação 2020 para 2021. Então, o Pantanal teve chuva mais cedo acontecendo, e por isso não foi um período de seca, né, de baixa de chuva, normal até dos meses de inverno tão prolongado, mas ainda não recuperou totalmente, não. Precisa chover mais por lá, e acredito que ao longo dos meses de verão a gente tem essa possibilidade ainda. E o Manuel tá falando pra gente, Estael, que as previsões, muitas vezes elas não se concretizam, mas falando que nem todos os lugares estão chovendo. É justamente isso que você está trazendo pra gente hoje, né, Estael? Que essa chuva chega, mas não chega com regularidade, não atinge todos os municípios produtores e também não alivia um abastecimento urbano, como você já disse, que também está passando por bastante problema. É justamente isso, né? Exatamente, Manuel, muito bem observado, assim, porque a gente está falando aqui, de uma forma geral, para 3 estados do sul do Brasil, uma área grande, uma área produtora enorme, e quando a gente vai falar em chuva de verão, realmente ela nos traz um desafio na previsão muito grande, porque os modelos hoje, em média, eles têm uma escala de resolução de 20, 30 quilômetros, a Metsu até roda um modelo mais específico, WRF, que tem uma escala de 5 quilômetros, então ele consegue detalhar mais, mas aí a gente só consegue 3 dias de previsão. Quanto mais detalhado, que seria o ideal, né, utilizar essa ferramenta nos meses de verão, justamente por causa dessa irregularidade, menor é o prazo que a gente tem de previsão. Então a gente só consegue trazer essa informação no curtíssimo prazo, não teria como hoje falar, por exemplo, da segunda metade do mês de janeiro. A gente acaba usando esses modelos com uma escala maior e que eles não conseguem refinar exatamente onde acontece esses volumes maiores, onde a chuva de fato consegue ocorrer com maior abrangência. Então, ainda é um desafio da meteorologia prever a chuva de verão, que tem essa irregularidade, mas a gente consegue trazer um cenário mais ou menos geral, que a chuva vai voltar a acontecer nos 3 estados do sul do Brasil. Talvez não seja a solução para a lavoura do seu Manuel, mas talvez ajude o seu vizinho,
município, talvez o seu município tenha algum benefício, porque a gente consegue, infelizmente, não consegue, infelizmente, trazer esse refinamento, esse detalhamento que seria só em 3, 4 dias. Mas, de uma forma geral, a notícia que a gente pode trazer é essa: a umidade ela vai descer para o sul do Brasil e vai trazer vários dias com possibilidade de chuva na segunda metade do mês de janeiro, que também é uma condição clássica de laninha aqui nos estados do sul, especialmente no Rio Grande do Sul, na metade norte, e os modelos estão indicando que essa condição, de fato, poderá acontecer agora em 2022, como aconteceu em 2021. Se a gente for olhar janeiro de 2021, choveu justamente nas áreas do centro e norte do estado, o que ajudou muito a última safra de soja aí, embora tivéssemos também em um ano de laninha. Então, há essa expectativa que esse ano a gente tenha essa ajuda também com a chuva do mês de janeiro. Estel, essa chuva que vai descer, ela deve melhorar um pouquinho a condição ali para o Mato Grosso do Sul? Porque ali o governador também decretou estado de emergência por seca e estiagem. Vai ter um alívio para lá também? Vai ter alívio também, porque ela vai passar justamente por aquela região, quando a umidade da Amazônia, a gente tem que imaginar ela descendo ali pela Bolívia, Mato Grosso do Sul, pegando Paraguai, Nordeste da Argentina, então acaba beneficiando os países vizinhos também, que vivem uma situação também muito preocupante, com queimadas, com grandes incêndios. Então vai ter uma melhora toda aí nessa parte mais oeste da América do Sul, justamente porque a umidade vai fazer essa trajetória. Mas vai ser um período curto, como eu falei, o período de falta de chuva é muito maior do que esse período que se vislumbra um pouco mais de chuva, um pouco mais de instabilidade. Ajuda, claro que vai ajudar, vai amenizar um pouco o calor, mas muito longe de reverter esse quadro, porque a gente ainda vai ter que enfrentar fevereiro e março com chuva abaixo da média. Stael, eu agradeço muito sua disponibilidade, mais uma vez a Metsu aqui com Notícias Agrícolas. Eu deixo o convite aberto para você voltar nos próximos meses, fevereiro, março, para a gente continuar acompanhando, porque o que tudo indica, a gente tem bastante coisa para acompanhar, o cenário continua muito crítico, mas a gente fica aqui na torcida, né, Stael, para que os modelos de alguma forma errem e volte a chover para todo mundo, para trazer alívio aí que todo mundo está precisando, tanto o produtor para seguir, produto, como você já mencionou, é um problema que não atinge só o produtor de grãos, né? A gente fala bastante, mas tem também pecuária bastante afetada, granjeiros começam a sentir os impactos também. Sim. Muito obrigada, viu, minha querida? Você é sempre muito bem-vinda, eu deixo o convite aberto, volte sempre, até lá. Voltarei com certeza. Até lá, um abração para todo mundo aí. Espero voltar com melhores notícias aí da próxima vez. Tchau, tchau. Portanto, essa foi a nossa entrevista com a Stael Cias, meteorologista da Metsu, que trouxe aí as previsões para os próximos dias, né, para essa virada de mês de janeiro, como é que devem ficar as condições para o sul do Brasil. Você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, estiagem, falta de chuva vem afetando bastante a região, a produção de grãos, principais estados produtores, grandes estados produtores do país, decretando aí estado de emergência, é uma condição que não afeta só o campo, mas também afeta o abastecimento urbano. Então, é um cenário bastante complicado. Num período de curto prazo, a Estel trouxe pra gente que o cenário ele é mais positivo para o Paraná e para Santa Catarina. Essas regiões devem ter aí uma chuva chegando na virada do mês, na segunda quinzena de janeiro. No Rio Grande do Sul, a região que vai ser beneficiada por essa precipitação é apenas a região norte gaúcha, então dali para baixo, né, de Santa Maria até o extremo sul lá do estado, lá no finzinho, nas regiões de fronteiras também, vai continuar sentindo os impactos. Não há previsão de chuva nesse momento e ainda assim, no Paraná e Santa Catarina, essa chuva vai manter o cenário de irregularidade. Isso significa o quê? Que um produtor pode registrar uma chuva aqui, o outro não deve ter, o volume pode ser mais expressivo para alguns, enquanto uma região pode não ter precipitação. Então, o momento ele continua sendo de bastante cautela, a gente precisa continuar acompanhando bem de perto para ajudar, para que você, produtor, tenha sua melhor tomada de decisão. Na previsão mais estendida, né, no longo prazo, a Stael levantou aqui para a gente uma preocupação muito grande com o mês de março. De acordo com ela, a tendência é que em março o corte nas precipitações sejam ainda mais expressivas, isso tudo porque nós estamos aí no segundo ano consecutivo sob influência do Laninha, segundo a Metsu. Então, lá no mês de março, onde as chuvas ainda são importantes na primeira semana, né, se a gente tiver essa redução que vem acumulando com essa baixa precipitação que a gente já vem observando de dezembro, janeiro, fevereiro nessas regiões, o cenário ele pode ser ainda mais grave. De acordo com ela, a recomposição hídrica para todo o estado
para os 3 estados da região sul do Brasil deve acontecer somente no período de inverno, que é justamente quando a frente fria fica mais tempo ali na região e as chuvas elas passam a ser mais regulares e a gente não deve ter influência do Laninha. O Laninha começa a perder força agora nas próximas semanas, mas os impactos do fenômeno devem ser sentidos aí até pelo menos o mês de março aqui no Brasil. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.